Queridos, vamos abrir a Bíblia no livro aí de Juízes. Juízes, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 6. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, e contra eles subiam. E punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimentos em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas. Vinham como gafanhotos, e grande multidão que não se podia contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Feche seus olhos, coloque a sua mão sobre o seu coração, apresente seu coração diante do Senhor. Não sei se nessa manhã você entrou aqui com um coração alegre, saltitante, ou talvez abatido, preocupado, mas, como nós já cantamos, há um Deus que tudo pode, há um Deus que morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida, há um Deus que se empobreceu para nos enriquecer, há um Deus que veio a essa terra, humilde, mas nós sabemos que Ele é grande e poderoso. Aquele que sonda os corações, aquele que nos conhece e que pode nos dar a força e o sustento que nós precisamos. Pai, nessa manhã nós queremos Te exaltar, queremos glorificar o Teu santo nome, porque Tu és bom e a Tua misericórdia, ela dura para sempre. Pois elas são as causas de nós não sermos consumidos. Nessa manhã nós apresentamos a Ti o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito. Pedimos, Deus, que o Senhor venha, ó Pai, nesse lugar. Pedimos que o Senhor ministre sobre nós, ó Pai, trazendo renovo, trazendo restauração. Oramos, Deus, pela nossa pátria, ó Deus, pelo Brasil. Oramos para que o Senhor, ó Deus, abençoe essa nação, que o Senhor alcance os governantes dessa nação. Ó Deus, que o Senhor, que é justiça, que o Senhor estabeleça a Tua justiça nessa nação. Pai, em nome de Jesus, e que todo projeto do diabo contra a nação brasileira, ó Pai, que ela caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Pai, Tu és santo, essa nação é uma nação a qual o Senhor tem escolhido para ser um celeiro, ó Deus amado, de missionários, um celeiro, ó Deus amado, de homens e mulheres de Deus, que, ó Pai, esteja proclamando as Tuas verdades, não só aqui, mas em todas as demais nações. Por isso, em nome de Jesus, nós oramos, para que o Senhor, ó Deus, venha com a Tua graça e sara a nossa nação, restaure a nossa nação, restaura, Senhor, e que a Tua igreja seja avivada sobre essa terra, que a Tua igreja seja, ó Deus amado, restaurada, seja, ó Deus amado, fortalecida, para a Tua honra e para a Tua glória. É o que nós Te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, como o texto diz,
Israel, depois que Esther, a juíza e também a profetisa, morreu, e Baraque, também comandante do exército, com a morte desses líderes, né? Israel, ele foi se distanciando da presença do Senhor. E chegou a um ponto que o pecado estava assim tomando conta, estava se avultando ali na nação de Israel, a ponto de Deus permitir que os inimigos viessem e começassem então a saquear aquela nação. E como nós acabamos de ler, a palavra diz que de ano em ano, quando Israel semeava, os amalequitas, os midianitas, eles vinham para saquear a terra, de maneira que eles levavam todo o mantimento, levavam o gado, levavam os jumentos, e de uma forma muito grande Israel ele veio a se empobrecer. Ele veio cada vez mais a ficar subjugado ao inimigo. E não sabendo o que fazer, ele então, aquele povo, creio eu que não foi ideia de mas algumas pessoas começaram a cogitar com qual seria a saída que eles iriam tomar, qual seria a atitude que eles iriam tomar diante daquela situação. E eu creio que um deu uma sugestão, outro deu outra sugestão, mas por fim eles concordaram que eles iriam começar a fazer cavernas, eles iriam fazer covas nas montanhas para se esconder, para quando o inimigo viesse, eles pudessem assim de alguma forma se proteger. Sabe, irmãos, passar por lutas, passar por dificuldades, passar por crises, não é o problema. Todo mundo passa, né? Eu acho que todo mundo aqui, se não está passando, mas já passou por alguma crise, por alguma dificuldade na vida. E, como eu disse, não é o problema a crise, mas é como nós encaramos essas crises, essas dificuldades. Às vezes é muito fácil, irmãos, a gente, diante das lutas, das dificuldades, a gente tomar algumas tangentes, alguma direção, em que no nosso pensamento é mais fácil, né? Talvez é uma solução assim imediata. Para aquele povo, talvez fazer as covas, fazer as cavernas, era a solução mais rápida e até melhor. Assim como Elias fez, um homem, um profeta de Deus, um homem que ele contemplou as maravilhas do Senhor, viu Deus mandando fogo e demonstrando que verdadeiramente em Israel havia Deus, havia um Deus todo-poderoso, mas de repente diante de uma palavra de uma mulher que o afrontou, ele também procurou a sua caverna. Talvez hoje, nessa manhã, tenha alguém aqui que está pensando em entrar numa caverna, mas eu quero dizer para você que a caverna não é a resposta, porque assim como não foi a resposta para Elias, também não é para nós que conhecemos a Jesus, para nós que conhecemos a verdade, assim como não foi também para Israel naquela época, porque eles procuraram a caverna, mas cada vez mais eles se empobreciam, eles ficavam mais debilitados, de maneira que a palavra do Senhor, ela nos ensina algo, que nós temos um lugar de refúgio.
E esse lugar é aquele que o Salmo 91 diz. O que diz lá no Salmo 91? Todo mundo conhece, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E eu sempre digo aqui que esse lugar, ele não é um lugar físico, mas ele é uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus, né? Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro, bem presente no meio das tribulações, no meio da angústia. É aquele que diz: clama a mim e eu vou te responder, e eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que não sabes. Mas é o que muitas vezes, irmãos, nós, mesmo sabendo de todas essas verdades, nós procuramos algumas cavernas para entrar dentro. Talvez a caverna do desespero, a caverna da ansiedade, o problema, né? O meu problema é esse, então eu vou entrar nessa caverna e ficar lá. É o desespero, eu vou ficar por ali mesmo. É a angústia, é a caverna do problema financeiro, que talvez a pessoa está ali, passando por aquele momento. Talvez uma crise amorosa, talvez uma crise de inferioridade, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, que Deus é aquele cuja palavra diz que em todas estas coisas nós somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 30 e 31 diz: que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe, só que nós precisamos entender, irmãos, aquilo que verdadeiramente a palavra do Senhor, ela nos diz, porque nós temos que colocar no nosso coração e viver. A Bíblia diz assim, que nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé. Porque aquele que não poupou o seu único filho, antes o entregou por nós, porventura não nos dará juntamente com ele todas as demais coisas? Sabe, essa manhã Deus, ele nos traz uma palavra para nos mostrar atitudes corretas para um tempo de aflição, para um tempo de lutas. Eu sei que há pessoas aqui nessa manhã, e aonde você for, você vai encontrar, você vai deparar com pessoas que elas vão até se aproximar de você e vai compartilhar algo. Vai dizer: olha, as coisas estão tão difíceis para mim. E tem aquelas também que, por mais que elas não falem, elas têm dificuldade de dizer, mas elas estão passando por alguma situação. E é por isso que a gente não pode deixar de compartilhar a verdade. A Bíblia diz o seguinte: fale e não te cales. Fale, compartilhe. Sabe, às vezes as pessoas até perguntam para a gente o seguinte: olha, parece que vocês não passam por lutas, parece que vocês não têm problema. Aí é que a gente diz: é você que se engana, né? Menino, o problema aqui é grande, as dificuldades são tremendas, mas maior é aquele que está em mim do que aquele que está lá fora. Maior é aquele que me sustenta. O William citou aqui, né? Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado sobre as nações, sou exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluias. Sabe, o inimigo, ele quer o quê? O inimigo, ele quer que a gente se curve diante dele por causa das situações, por causa dos problemas, por causa das dificuldades.
mas ele se enfurece quando ele se encontra um crente que verdadeiramente sabe quem ele é e que se mantém de cabeça erguida diante das dificuldades, diante dos problemas, diante da circunstância. Ele se enfurece porque ele começa a questionar como que essa pessoa está passando por tantas situações e ele permanece com a cabeça erguida. Ele permanece aí firme. Sabe, muitas vezes, só a gente sabe como que nós estamos por dentro, né? Mas, para quem conhece Jesus, Jesus fala o seguinte: olha, Ele é aquele que nos dá uma paz que excede todo entendimento. Todo entendimento. As pessoas não entendem, mas a gente entende. Nós compreendemos, porque essa paz é uma paz que ela não acontece assim por acaso, mas ela acontece porque a gente crê que aquela situação é apenas um momento. É apenas um momento. Vai passar. Fala para a pessoa do seu lado: vai passar, irmão. Sabe? Essa situação vai passar. Tudo passa. O deserto ele não é para sempre. Porque nós não nascemos para viver no deserto. O deserto ele é só de passagem. Há uma terra que mana leite e mel nos aguardando. É uma terra aonde mana leite e mel, aonde há frutos, né, extraordinários, aonde a presença do Senhor ela é real. É o lugar que Deus está preparando para você. Mas quando a gente fala isso, o povo já pensa assim: é lá no céu também, glória a Deus. Mas há um lugar de abundância aqui nessa terra também. Amém? Porque Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Então toma posse dessas bênçãos, irmãos. Toma posse. O deserto, ele não é para a gente permanecer lá. O deserto é um lugar de aprendizado. É um lugar que o Senhor às vezes permite que a gente vá para lá para ensinar algumas coisas, porque a gente às vezes é tão cabeçudo, né, irmãos? A gente é casca grossa, assim, de vez em quando. Deus está falando, Deus está ministrando, e a gente está querendo, né, encarar Deus. Não, eu sei. Eu estou vendo que você sabe, estou vendo que você está abrindo caverna aí, você está fazendo cova para se esconder do inimigo. Eu não te chamei para esconder do inimigo, eu te chamei para encarar o inimigo. Eu te chamei para você ser forte. A Bíblia diz lá em Joel capítulo 3, versículo 9 ou 10, se não me engano, o seguinte: diga ao fraco, eu sou forte. Repita comigo: eu sou forte. Aleluia. Glória a Deus. Nós somos fortes. Aleluia. Glória a Deus. Não tem inimigo, irmãos. Você pode ser pequenininho. A Amazolene ali, pequenininha. Glória a Deus. Pastor Edenildes ali. Mas é só a estatura. É só o corpo físico. Mas lá dentro há um poder. Há um poder. Há um dínamo de Deus, né? Quando você explode, irmãos, ninguém segura. Sai da frente, Satanás. Então, mas nós não podemos aceitar essas sugestões. Entrar para a caverna do desespero. Entrar para a caverna das crises emocionais. Filipenses capítulo 6, capítulo 4, versículos 6 e 7 diz: mas em tudo seja conhecido diante de Deus, né? Através da oração, súplicas com ação de graças, as vossas petições. E o Deus de paz, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Em tudo seja conhecido diante de Deus as vossas petições,
né, as vossas angústias, através da oração, súplica, com ações de graças. Sabe, eu vejo Paulo aqui, ele ensinando uma coisa: você ora, você suplica, mas ao mesmo tempo você agradece. Mas pastor, eu mal terminei de orar e a resposta não veio. Não tem problema, já tem que agradecer, porque vai vir. Isso é fé. Amém? Senhor, o trem aqui está feio, o trem está bagunçado, estou colocando diante do Senhor, e eu te clamo, né, por misericórdia, mas desde já eu te agradeço pela vitória. Isso é convicção, é certeza, porque fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção daquilo que a gente não está vendo. Isso é fé. E aquele que se aproxima de Deus, é necessário que ele creia que Deus existe, e ele vai se tornar galardoador daqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Então, é por isso que nós não vivemos, não andamos por vista, mas nós andamos por fé. Eu não estou vendo, mas Deus é aquele que cria as coisas que ainda não existem. Nós não lemos lá, domingo passado, Hebreus capítulo 1, quando fala de Jesus, que antigamente Deus havia falado ao povo pelos profetas, mas hoje Ele fala através do Filho, né? Aquele Deus que pelo poder da sua palavra, criou o mundo, criou todas as coisas. Quem é Deus para você? Talvez há uma definição teológica que diz que Deus é um Espírito perfeitamente bom, que em santo amor cria, dirige e sustenta todas as coisas. Ele criou, sustenta e dirige todas as coisas. Sabe, Ele é aquele que está cuidando de tudo. E é interessante, irmãos, que a gente assim, às vezes a gente pensa assim, poxa vida, mas eu sou tão pequeno, né? E um Deus tão grandão desse, Ele se importa comigo. Ele se importa com você. Ele é aquele pai que espera que no momento da sua angústia, ao invés de entrar para a caverna, você possa colocar a sua cabeça no colo dele. E quem sabe até chorar e desabafar, né, e dizer o que está machucando o seu coração. Ele é esse pai. Às vezes muitas pessoas, por ter dificuldade no relacionamento com o pai terreno, tem essa dificuldade de se aproximar dele, né? Mas não tem, irmãos. Não tenha reservas com o Senhor. Vai para os pés dele, vai para o colo dele. Ele quer ouvir. Talvez você possa até dizer, mas ele sabe. Sim, ele sabe. Assim como muitas vezes a gente sabe também o que nossos filhos querem, né? E às vezes a gente fica aguardando que eles venham para falar para a gente. Porque às vezes fala, só chegar, não, eu sei que você está querendo isso, eu vou te dar. Não, às vezes a gente espera. Até para ele reconhecer de onde veio. Então, queridos, aquele povo, ele estava passando por uma situação muito complicada, muito difícil. A palavra de Deus diz que cada vez mais eles se empobreciam. Cada vez mais. E lá no versículo 6, no final do versículo 6, a palavra diz que o povo então clamou ao Senhor. Clamou. E quando a gente clama, Ele vem. A resposta vem. Ele move. Sabe? Ele age. Porque essa é uma direção que Ele dá para nós. E é por isso que muitas vezes a gente tem tanta dificuldade em ter uma vida de oração. Não é orar.
Orar a gente ora, mas a gente está falando de uma vida de oração. Uma vez eu estava ouvindo uma palavra de um homem, acho que ele até já morreu, Peter Wagner, um grande homem, que atuava no Ministério de Batalha Espiritual, Guerra Espiritual. Para quem conheceu Rebecca Brown, eram os dois, talvez ele era o discipulador da Rebecca Brown, não estou lembrado. Mas numa das palavras dele, ele dizia assim: olha, eu levei 2 anos para eu ter uma vida de oração de 15 minutos por dia. Ele falava assim, talvez, eu orava, tinha dia que eu orava 1 hora, tinha dia que eu orava meia hora, tinha dia que eu não orava, tinha vez que eu passava 2 dias sem orar, mas para ele ter essa disciplina de orar 15 minutos por dia, levou um tempo, para que sistematicamente ele pudesse estar ali, na presença do Senhor. Talvez você diz, poxa vida, um homem desse, orar 15 minutos por dia, né? Isso é muito fácil. Glória a Deus, se você acha fácil e você faz, glória a Deus. Então começa a aumentar, de 15 para 20, de 20 para meia hora, vai aumentando, irmão. Porque quanto mais, melhor. E nós precisamos buscar o Senhor, irmãos, buscar. Não é desistir, não é entrar para a caverna, mas é clamar ao Senhor. Talvez hoje está tudo tranquilo para você, mas amanhã a gente não sabe. Sabe, até Jesus, eu fico pensando às vezes, a palavra do Senhor diz que o Espírito de Deus levou Jesus ao deserto para ser tentado. Havia necessidade? Às vezes a gente pensa assim, não tinha necessidade, né? Jesus é Jesus. Ele sabia muito bem o que ele veio fazer aqui nessa terra, o que era para ele fazer, a missão dele aqui nessa terra, e ele tinha o poder. Mas a palavra do Senhor diz que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado, para ser provado. E Pedro, se não me engano, ele diz assim: queridos, não estranheis a ardente prova que há de vir sobre vós. Por isso, a gente, às vezes nós somos muito ensinados a que nós como crentes, nós nunca vamos passar por provas, nós nunca vamos ser provados, mas há um versículo na palavra de Deus que diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado. E como que eu posso ser aprovado, irmãos? Como que vocês acham que nós podemos nos apresentar diante de Deus aprovado? É uma pergunta que eu estou fazendo para vocês. Não é a música do Márcio Nascimento, não, dando passar pela prova, dando glória a Deus, né? Também. Mas, se eu quero ser aprovado, eu tenho que ser provado, né? Então, irmãos, aprenda essa. Então eu não quero ser aprovado, não, eu quero viver do jeito que está mesmo, né? Mas se você quer ser aprovado, você vai ser provado. Fala para a pessoa que está do seu lado: e aí, irmão? Fala para ela isso aí, Yara. E aí, está disposto a ser provado?
para ser aprovado. As pessoas quando vão para o exército, né, passam por tanta dificuldade. Tem uns que já desistem logo, né? Aí faz igual o filme, pede para sair. Mas nós nos alistamos em um exército, que nós não vamos pedir para sair. Nós vamos permanecer nele. Porque nós estamos cada vez mais sendo provados, mas estamos cada vez mais sendo aprovados. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como homem, como mulher, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. E não estranheis a ardente prova. Pastor, hoje eu estou aqui na igreja justamente porque eu estou querendo sair da prova. Sabe? Eu vim aqui na igreja hoje porque nós estamos passando por um perrengue, uma crise, uma dificuldade. Eu vim aqui para o Senhor orar por nós, para que a gente saia dessa prova. Eu não quero prova. Tiago diz, capítulo 1, versículo 2. O que diz? Esqueci, irmão. Tende por motivo de grande alegria ao passar por várias tribulações, sabendo que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, coloca aí para mim, para não ficar falando coisa errada. Quem é que está lá hoje? A Maria Paula, Ana Laura, é a irmã dela, né? Meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria ao passar por várias provações, vamos lá? Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Olha só, nós precisamos de perseverar, irmãos, porque nós não sabemos a hora. Às vezes nós somos muito imediatistas, nós queremos uma coisa rápida, e a ansiedade ela nos leva a tomar decisões precipitadas, e às vezes nem sempre é a decisão correta, é a decisão certa. Mas quando eu sou provado e eu estou esperando, então eu estou sendo trabalhado para que eu seja uma pessoa perseverante, sem ansiedade, porque eu sei que Deus tem a resposta certa para o tempo certo. Vai vir. Se você está buscando, se você está clamando, se você está falando com Deus, você tem que ter a certeza, a convicção que a resposta ela virá. Talvez nem seja a resposta que você está esperando, mas a resposta virá. E a resposta que Deus tem para você, ela é a melhor resposta. Ainda que não seja aquela que você gostaria de receber, mas é aquilo que Deus tem para você. Mas existem coisas, irmãos, que eu sei que é a vontade de Deus. Existem coisas que eu sei que é para mim, e que eu tenho que perseverar até aquilo chegar. Às vezes nós estamos equivocados em algumas coisas, querendo algo, mas quando a resposta chega não é aquilo que eu pensei. Mas tem coisas que a gente tem convicção que é para nós. A gente também tem que continuar perseverando até que chegue. Ouvi uma palavra uma vez que o título da mensagem era: obrigado, Senhor, por não responder às minhas orações. Há pedidos, há orações que muitas vezes a gente vai entender depois por que Deus não respondeu da maneira que a gente pediu. Que se tivesse respondido da maneira que a gente pediu, não teria sido a melhor resposta. Então, queridos,
Não faça caverna. Não faça covas. Não faça um lugar para você entrar dentro e se esconder, não. Encare a situação. Encare os problemas. Eu sei que você já venceu muitas circunstâncias, muitos problemas na sua vida, e é por isso que você está aqui hoje. Talvez mesmo sem entender, mas só pelo fato de você não ter desistido, você chegou aqui hoje. Sabe, às vezes sem a gente entender, mas o fato da gente estar ali, perseverando. Talvez a gente perdeu a vontade até de orar, não está orando mais como deveria, mas eu estou perseverando. Isso já é um sinal que eu estou acreditando. O importante é não desistir. Não desista. Porque quando a gente clama, a resposta vem. Porque lá no versículo 6, quando a palavra do Senhor diz que o povo então clamou ao Senhor, o que Deus fez? Deus então enviou um profeta e disse para eles: olha, eu tirei vocês do Egito, eu conduzi vocês pelo deserto, olha, eu guardei a vida de vocês, agora é hora de vocês lutarem, agora é hora de vocês batalhar. Aí ele vai e convoca um exército, né? Ele chamou um exército? Não. Ele foi num homem covarde, medroso. Ainda bem que a notícia não se espalhou assim de imediato, né, irmãos? Porque o anjo do Senhor foi até Gideão, que estava escondido. Estava escondido ali, trabalhando, escondido. E aquele anjo chega e fala: homem valente. Talvez Gideão olhou assim para os lados, mas está só eu aqui, né? Não tem mais ninguém. É tu mesmo. Ah, irmão, a hora que Deus te achar, eu oro para que Deus te pegue, para que você que pensa que você não é, mas Deus sabe que você é. Porque o que você é está escondidinho lá dentro. Você nem sabe o que é, mas é. Ele te escolheu, irmãos. Ele te escolheu para te moldar. Ele te escolheu para te transformar. Porque um dia eu estava igual o Gideão, escondidinho. Tinha medo de falar. Chegava gente para almoçar na minha casa, eu pegava o prato e ia comer lá no fundo do quintal, para não ficar perto das pessoas. Tímido. Arranhava um violão, mas se a minha mãe chegasse perto, eu não tocava. Eu travava. Aí Deus me chama. Deu trabalho. Foi difícil. Mas eis-me aqui. Então, irmãos, eu oro para que Deus te ache, para que Deus te levante. Porque quando Deus levanta, quando Deus escolhe, quando Deus separa, não adianta, você pode fazer a prova que você quiser. Olha, bota essa lã aqui, que lá do lado tem água e aqui esteja seca, que aqui esteja seca e lá tem... Não adianta não. Se você resistir, vai ser pior para você. O que ele falou para Jeremias? Antes que você nascesse, eu te escolhi. E antes que você saísse da madre da tua mãe, eu te dei por profeta das nações. Ah, irmãos, tem gente aqui que está preocupado com tanta coisa.
Tem gente que está preocupado só com ganhar dinheiro, tem gente que está preocupado que ele tem que viajar, tem gente que está preocupado com isso, com aquilo. Irmãos, faça o que Deus quer que você faça, e aquilo que o seu coração almeja vai acontecer. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Agrada a Ele, Ele vai te agradar. E como Ele sabe nos agradar, irmãos. Às vezes a gente fica achando que Ele vai nos dar algo tão assim que a gente quer. Mas o que Ele tem para nós é infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, Deus não é gente não, irmão. Deus não é gente não. Deus é melhor do que arroz com frango caipira e piqui. Muito melhor. E olha que frango caipira com piqui é bom, irmão. Tem gente que não gosta, não entendo isso, não entendo. Né, Gleitz? Aí, Gleitz está muito longe ainda de amadurecer ainda. É imaturo. Então, irmãos, vamos caminhar. Não retroceda. Tudo que tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque, só vou parar por aí, né? Mas você sabe o resto. Não, mas eu vou completar. Porque para a sepultura, para onde tu vais, não sei quando, lá não tem ciência, não tem sabedoria, não tem edificação, não tem nada. Então, o tempo de fazer enquanto a gente tem vida. Então, enquanto a gente está respirando, vamos fazer. Amém? Glória a Deus. Só essa reflexão para hoje. Hoje eu trouxe minha colinha, mas não adiantou. Amém?